Nesse momento que a gente chegou nos estudos nossos de física aí, a partir da cinemática, a gente vai precisar analisar a cinemática de uma outra forma. De uma forma que a gente vai analisar ela diferenciando essas grandezas dela, né? Que muitas grandezas são grandezas vetoriais, né? Que a gente chama de cinemática vetorial. Mas para isso a gente precisa determinar primeiro o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial, que são os dois tipos de grandeza caracterizados dentro das grandezas físicas, né? Da física. Grandezas escalares são grandezas tipo volume, massa, temperatura, né? Grandezas vetoriais são grandezas tipo força, aceleração, velocidade. Mas como que eu vou definir, né, qual grandeza de qual tipo? Uma forma mais simples da gente analisar isso por exemplo, se eu falar assim, hoje a temperatura minha corporal é de 40 graus Celsius. Né? Na hora que eu falo essa informação, 40 graus Celsius, todo mundo já vai conseguir identificar que o quê? Que eu estou com febre. Então é uma grandeza que ela necessita do quê? Apenas de um valor, né, para que ela seja definida. Esse tipo de grandeza é chamado de grandeza escalar. Né? Agora, uma grandeza que vai necessitar de mais informações para definir ela, a gente chama de grandezas vetoriais. Por exemplo, você fala, hoje eu estou andando com velocidade de 2 metros por segundo. Tudo bem, 2 metros por segundo, tá andando, tá, beleza. Mas para que lado você está indo? Né? Então, falta complementação, né, na informação, a gente vai poder definir como grandeza vetorial, informações tipo direção e sentido. Né? Então, olha só, um vetor é o que caracteriza as grandezas vetoriais. O vetor é uma entidade abstrata, né? Que a gente define esse vetor, como um segmento de reta orientado. Então, se eu pegar uma tração à reta, né, e quiser definir uma grandeza dentro dele, né, o tamanho desse vetor pode me indicar aí o tamanho dessa grandeza, uma representação, né, da grandeza física. Então, por exemplo, esse vetor R aqui, coloquei aqui, R igual a 10 metros por segundo. Isso é um vetor que? Um vetor de velocidade, né? 10 metros por segundo. Esse vetor está apontado para onde? No sentido de A para B, né? Dentro dessa reta R, que é a direção. E o módulo dele é o quê? Esse valor, né, dele aqui. O vetor a gente sempre representa ele com uma letra, né? E sempre coloca uma setinha em cima para a gente conseguir definir que ele é um vetor. Né? Então, quais são as características básicas desse vetor? Né? As características fundamentais, comuns dele. É o módulo, a direção e o sentido. Né? O módulo é que me dá o valor numérico, né? Por exemplo, nesse vetor aqui, é os 10 metros por segundo. A direção é a mesma da reta a qual ele pertence. Então, a direção dele é qual? Direção de R. Direção da reta R. Qual que é o sentido dele? Cada direção possui dois sentidos. No caso aqui, o sentido desse vetor meu aqui é de A para B. Né? Mas ele podia estar orientado, se tivesse para cá, de B para A. Né? Então, cada direção tem dois sentidos. Né? A gente costuma colocar as direções nossas no plano cartesiano, que é algo que a gente já conhece, né? Por exemplo, essa direção horizontal aqui, a gente costuma chamar ela de quê? De X, né? A direção vertical, a gente costuma chamar ela de Y, né? E a direção inclinada, né? Que ela está inclinada com relação a X e Y, né? A gente chama ela de direção X, Y. Então, olha só, descrevi aqui 3 vetores, né? Um em cada direção que eu apresentei aqui. O vetor A igual a 5 metros por segundo. Esse vetor, ele está indo para onde? Para a direita. No plano cartesiano, a gente costuma pôr no plano cartesiano positivo para o lado direito e negativo para o lado esquerdo. Né? Então, o sentido do vetor, a gente define ele a partir
do positivo e negativo. Por exemplo, esse vetor A meu aqui é um vetor o quê? Positivo de 5 metros por segundo. Por quê? Porque ele está apontando para a direita. Se ele estivesse apontando para a esquerda, eu reescreveria ele de que forma? A igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Um vetor de aceleração, né? Um vetor de força aqui, ó, B, que está na direção Y aqui, vertical. Esse vetor ele poderia estar apontado para cima ou para baixo, né? Para cima no plano cartesiano a gente costuma pôr positivo e para baixo negativo, né? Então esse vetor é positivo porque ele está apontado para cima, né? Então o módulo desse vetor é 5 newtons, né? Módulo ou intensidade, né? A direção é a direção Y, né? E o sentido o quê? Positivo, né? Nesse vetor aqui, a direção inclinada, positivo e negativo, a direção inclinada aqui a gente tem que levar em consideração para onde que a gente quer apontar o positivo, para onde que a gente quer apontar o negativo, né? Então, olha só, esse vetor C igual a 5 metros por segundo é um vetor de velocidade. 5 metros por segundo é o módulo, né? Ele é positivo porque ele está apontado para onde eu defini como positivo na minha direção inclinada, né? E a direção dele é XY, né? E o sentido dele é positivo. A gente consegue fazer operações, né? Com vetores, operações de soma, operações de subtração, operações de multiplicação. A gente só não vai ter divisão de vetores, né? Mas vamos começar aí pela soma, né? de vetores, né? Essa soma de vetores a gente também chama ela de resultante de vetores, né? Vamos começar aqui pelo mais simplesinho, né? A gente tem aqui, ó, vetores de mesma direção e sentidos. Então a gente tem o vetor F1 e o vetor F2. Então olha só, eles estão no sentido horizontal. Eu posso falar que ele está no sentido de X, né? Eu coloco o X, o chapéuzinho, e oriento aqui, né? A direção desse meu vetor. Então, ó, esse vetor F1 ele vale 1 newton, né? Enquanto o vetor F2 vale 2 newtons, né? A soma desses dois vetores é o quê? Eu vou colocar a extremidade superior. Deixa eu chamar aqui a parte de trás, extremidade inferior e extremidade superior. Se eu colocar a extremidade superior de um na extremidade inferior de outro, eu vou construir o quê? A minha soma, ou resultantes, né? Então aqui, ó, eu tenho meu vetor F1 e aqui eu tenho meu vetor F2, né? Então a resultante desses dois vetores meus vai ser o quê? F1 mais F2. Então olha só, quem que é meu R aqui? Meu R vai ser F1 é 1 newton na direção X, positivo, né? Está apontado para a direita, mais quem? 2 newtons na direção X aqui. Então eu tenho que minha resultante aqui vai ser quem? 3 newtons, né? Na direção X aí. Beleza? Olha só. Agora se eu estiver somando vetores que têm a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Por exemplo, esse F3 aqui tem 6 newtons, né? Na direção X, no sentido positivo. Enquanto esse F4, ele tem menos 3 newtons. Ele também está na direção X, mas ele está apontado para onde? Para direção esquerda, para o sentido esquerdo aí, né, da direção X. Eu até coloquei o sinal de menos aqui já. Então olha só, a resultante desse vetor meu, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a extremidade superior de um e colocar na extremidade inferior de outro, né? Então olha só, o que me sobra aqui, ó? Essa resultante aqui, F1 mais F2. Então, quem que é minha resultante, ó? F1. Aqui no caso é 3 e 4, né? 3 e F4. Vai ser F3 mais F4. F3 é 6 newtons na direção X, né? Ele é na direção X e aqui também está na direção X. Então, ó, 6 newtons na direção X menos 3 newtons na direção X. Então, essa resultante minha aqui vai me dar quem? Um vetor que vale 3 newtons na direção X aí.